Oi, oi, bom dia. Como todos estão? Espero que todos estejam bem. E vamos continuar com nossas videoaulas de produção textual. Na última aula, a gente começou a falar sobre o texto dissertativo. Foi? E depois a gente fez uma atividade que foi para a gente prestar bem atenção no vídeo e escrever o que a gente entendeu por introdução, desenvolvimento, conclusão, tese. Hoje a gente vai focar bastante na tese, porque é importante a gente compreender como se dá a construção de um texto dissertativo desde o comecinho, que é quando a gente escolhe sobre o que a gente vai falar, não é? Então, para revisar, a gente viu que o texto dissertativo é um grupo de textos, existem vários gêneros desse tipo dissertativo, desde o artigo, desde, desde trabalhos escolares, trabalhos acadêmicos, desde textos que vão colocar causas científicas para a comunidade e tudo mais. Então, o texto dissertativo ele se caracteriza, primeiro, por ter uma linguagem. Esse tipo de texto ele tem uma linguagem mais rebuscada, é uma linguagem mais dentro da norma padrão. Então, esse tipo de texto ele não vai permitir coisas do tipo gírias, coisas de uma linguagem mais coloquial, ok? Então a gente tem que, primeiramente, perceber que tipo de linguagem a gente está usando para construir um texto dissertativo. A gente não pode trabalhar esse texto como, por exemplo, a gente escreveria numa carta. São linguagens diferentes que a gente usa para um e para outro. O texto dissertativo, ele tende a ser mais objetivo. O que é isso? A gente está falando sobre fatos. Então, o texto dissertativo, ele precisa ir direto àquele ponto, ir direto àquele fato, ao invés de ficar acrescentando informações desnecessárias, não é? Bom, a tese, como a gente está vendo aqui, ela se encontra na introdução desses textos. Como a gente já viu, esse texto ele vai ter uma parte introdutória, que pode ser ali o primeiro e o segundo parágrafo, ou apenas o primeiro parágrafo. Ele vai ter uma parte de desenvolvimento, que é a parte maior do texto, é o corpo do texto, onde vai ser falado sobre aquele assunto, onde vão ser colocados os pontos que o autor quer falar sobre aquele assunto. E no fim vai ter uma conclusão, que vai ser o fechamento daquilo tudo, que vai ser, no caso, o último parágrafo. Na introdução, é apresentado para o leitor a tese daquele texto. O que é essa tese? Aqui ele está colocando assim, ó, uma tomada de posição diante de um tema, ou seja, uma ideia núcleo do texto, que será desenvolvida nos parágrafos seguintes. Daqui já dá para a gente tirar muita informação. Por quê? Primeiro, essa tese ela vai ser apresentada. Ela só vai ser desenvolvida nos próximos parágrafos. Então, na introdução, é apresentado o tema que a gente vai falar, e a tese seria algo dentro daquele tema mais específico, ok? A tese vai ser o que você vai querer abordar sobre aquele tema, o que você vai querer colocar, quais argumentos você vai utilizar sobre aquele tema. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver. Aqui nós temos esse tema, olha como é um tema bem amplo, meio ambiente. É um tema riquíssimo, dá para falar muitas coisas sobre o meio ambiente. Nesse caso, a tese que eu escolhi tirar de dentro desse tema foi como o desperdício de água pode ser prejudicial ao meio ambiente. Viram como deu uma afunilada, uma especificada bem grande nesse tema, um tema que poderia ser sobre várias coisas. Dentro de meio ambiente, dá para a gente falar sobre desmatamento, dá para a gente falar sobre tráfico de animais silvestres, dá para a gente falar sobre muita coisa. Mas dentro desse tema, a tese que eu escolhi tirar sobre o que eu vou falar vai ser como o desperdício de água pode ser prejudicial ao meio ambiente. Essa foi a tese
que eu tirei de dentro desse tema. Outro tema, olha só. Pirataria. Pirataria, todo mundo sabe que é aquela prática de vender ou fornecer cópias não autorizadas de qualquer material artístico. Pode ser de música, pode ser de filme, pode ser de pinturas, né? Pode ser de livros, de textos, enfim. Nesse caso, é um tema também muito amplo. Mas a tese que foi retirada de dentro desse tema é a pirataria de jogos, olha só, diminui demanda de jogos independentes. Claro que aqui se está falando de jogos eletrônicos, videogame, não é? Então, de dentro todos os assuntos que poderia se falar de dentro desse tema, essa tese é a que está especificando sobre o que aquele texto vai falar, ok? Outro exemplo, o tema alimentação. Olha como também é um tema muito amplo. A tese que vai ser falada de dentro desse tema aqui é o consumo de soja para manter uma alimentação saudável. Estão vendo? Então, as teses que eu coloquei aqui como exemplo, elas estão todas dentro de cada uma dentro do seu tema, mas elas diminuem muito mais a área de informação que aquele texto vai lidar, que aquele texto vai tratar. Não dá para pegar um tema como somente pirataria e querer falar sobre pirataria como um todo. Até dá, mas isso tanto torna mais capaz de tornar o seu texto muito vago, ou seja, você tem um tema muito amplo, você tem um tema que dá para falar muita coisa sobre ele em um texto pequeno, então você vai acabar deixando de falar informações importantes, você vai acabar falando informações redundantes, ou seja, informações desnecessárias sobre aquilo. Quando a gente afunila, quando a gente transforma esse tema enorme em uma tese, ou seja, quando a gente pega uma tese mais específica sobre determinado tema, a gente foge de deixar aquilo vago, a gente vai falar simplesmente sobre isso. Então, nosso texto tem a possibilidade de ficar muito mais rico nesse caso, ok? Depois que a gente entende como funciona a tese, a gente vai fazer agora um exercício que é sobre retirar teses de temas, tá bom? O exercício de vocês eu vou mandar vários temas e de dentro desses temas vocês vão escrever apenas uma introdução. É um parágrafo sobre cada um, não é um texto todo. Repetindo, não é um texto todo, tá bom? É só um parágrafo. Você pode escrever um parágrafo entre 5, 8 linhas para mostrar que você tirou uma tese de dentro daquele tema, como eu mostrei lá nos exemplos. Então, eu vou dar 3 temas e dentro daquele tema vocês vão retirar e escrever um parágrafo apresentando uma tese que vocês poderiam especificar sobre aquele tema. E isso pode ser livre. Por exemplo, como eu dei o tema meio ambiente, se tiver lá na atividade tema meio ambiente, a tese que vocês vão tirar pode ser sobre desperdício de água, pode ser sobre o tráfico de animais silvestres, pode ser sobre o que vocês quiserem dentro daquele tema, tá bom? Lembrando, o parágrafo que a gente vai fazer é sobre a tese que você retirou daquele tema. Então você vai retirar uma tese que você quiser e você vai construir um parágrafo pequeno a partir de 5 linhas. Não precisa ser algo grande, repetindo. Você vai construir esse parágrafo de acordo com o que a gente conversou aqui. Lembrando, a linguagem não pode ser uma linguagem coloquial e essa linguagem não pode ser uma linguagem assim fora da norma padrão. A gente tem que prestar bastante atenção. Mas, professor, tem que ser algo perfeito? Não, porque a gente vai melhorar isso com o tempo, tá bom? A gente está estudando o texto dissertativo passo a passo. Então, na próxima semana, vocês guardem essas atividades, hein? Porque no futuro a gente vai continuar trabalhando em cima desse texto, em cima disso que vocês já começaram, até conseguirmos desenvolver um texto dissertativo completo, tá bom? Aí vocês vão ver no final que vocês têm um texto dissertativo maravilhoso que a gente fez
passo a passo, aprendendo etapa por etapa. Hoje a gente vai fazer a introdução e a gente vai fazer a seleção da tese, tá bom? Então, bom exercício, qualquer dúvida estarei no privado. Gente, assistam com atenção a videoaula, reassistam se necessário, vejam lá os exemplos que eu dei, tá bom? Porque é bem simples e eu confio muito na inteligência de vocês. Sei que todos vão conseguir fazer brilhantemente. Tchau, tchau.